Olá, seja bem-vindo à segunda aula da Semana da Família Azul. Na última aula nós falamos um pouquinho sobre... Eu contei para vocês um pouquinho sobre a minha história, tudo que eu passei com o meu filho, com meus dois filhos, e por que que hoje eu me sinto muito à vontade para falar sobre autismo, na Academia do Autismo. Me sinto à vontade porque eu sei que eu busquei esse conhecimento visando ajudar o meu filho, que é a pessoa, os meus filhos hoje, as pessoas que eu mais amo na minha vida. Então eu consigo falar sobre autismo bem à vontade, com muita propriedade. Falamos sobre o diagnóstico, sobre as características do autismo. Então, se você ainda não assistiu a primeira aula ou assistiu um trecho e teve que parar, volta lá, assiste a primeira aula ou assiste depois dessa, mas não deixa de assistir para saber as características do transtorno do espectro autista, as dicas que eu dei para buscar um diagnóstico, que profissionais buscar, para a gente encurtar esse tempo, que hoje ainda é muito grande, até fechar um diagnóstico, tá? No dia de hoje, nós vamos falar sobre os tipos de pais, os estilos parentais, né? Que tipo de pai existem, aí o que as pesquisas vêm mostrando nessa área, e vamos falar sobre o luto na família. O que é esse nome, por que as pessoas chamam isso de luto, que fenômeno é esse e como que a gente pode passar por isso da melhor maneira possível. Então, pega caneta, papel, anote para tirar suas dúvidas depois, que eu vou estar aqui para responder, para a gente fazer essa troca muito bacana desse conteúdo, que é muito interessante e pode fazer toda a diferença na vida de vocês, tá? Gente, estilos parentais é um nome que a ciência dá, principalmente a psicologia, que estuda muito essa área. Nós sabemos que os tipos parentais, eles estão diretamente relacionados ao estilo de personalidade que o filho vai ter, personalidade, caráter, nível de desenvolvimento que o filho vai ter, seja ele autista ou não. A grande maioria desses estudos não são específicos para pessoas com autismo. São estudos que pegam uma determinada população, por exemplo, pessoas com depressão, com estresse, com ansiedade, pessoas, o contrário, pessoas que desenvolveram bem, que têm boas profissões, têm bons relacionamentos, que são pessoas com autocontrole, com desenvolvimento emocional bacana, e começam a estudar que tipos de pais eles tiveram, como que os pais influenciam no desenvolvimento dos filhos. Então existem várias e várias pesquisas nessa área, com vários subgrupos, e aí surgem as teorias para explicar essas pesquisas. Essas teorias são chamadas de teorias dos estilos parentais. Tá? Então, se você tem interesse na área, depois dê mais uma lida, se aprofunde. Eu posso deixar aqui alguns textos para vocês aqui embaixo, só vocês me perguntando que eu vou ajudando nesse processo. Tá? Então, de forma bem resumida, estilo parental é o tipo de pai, o tipo de relação que o pai cria com o filho. Pai, mãe, o educador, tá bom? E aí existem 4 grandes tipos, tá? Cada um deles vai influenciar o filho de uma forma diferente. Com crianças com autismo, da mesma forma. Então existem 4 tipos e existe um que é aquele que está comprovadamente produzindo melhores resultados nas crianças. E aí eu vou dizer para vocês qual é esse tipo e como que nós podemos fazer para conseguir ser esse pai, tá bom? Gente, o primeiro estilo parental é o estilo negligente. O que é isso? O que é aquele pai negligente, gente? Pai negligente é aquele pai que ele reúne características com déficits, tanto na área de expressar carinho, expressar afeto, sentar para brincar com a criança, ter um tempo para se divertir, para a criança ser criança também, motivar o diálogo com o filho, motivar as brincadeiras, estar realmente em contato com o filho. Ele tem dificuldade, carência nessa área, e tem dificuldade também no outro lado, na área de conseguir colocar as regras, colocar os limites, ensinar o que é o certo, o que é o errado, qual é o caminho, quais são os valores sociais, os valores da família dele. Então é um pai ausente, que pode ser uma ausência física, aquele pai ou aquela mãe que abandonou realmente o filho, e infelizmente a gente vê muito isso na área do autismo, com os constantes divórcios. Às vezes um dos dois acaba fugindo e vivendo uma outra vida sem dar atenção para o filho, vocês sabem disso, né? Ou pode ser uma ausência emocional,
e isso acontece bastante na área do autismo, na área de crianças especiais, porque alguns pais não conseguem muitas vezes lidar com as suas questões e aí eles criam um bloqueio e uma ausência emocional. Então eles se deslocam para o trabalho, eles se deslocam para algum outro interesse e eles acabam não conseguindo estar presente na vida do filho. Então pode ser ausência física ou ausência emocional. A boa notícia é que pais negligentes não estariam me vendo e me assistindo hoje, então de antemão já digo para vocês que esse tipo de pais vocês não são, porque vocês estão aqui porque estão preocupados com o desenvolvimento do filho de vocês, não é mesmo? Então esse é o primeiro tipo, tá? Segundo estilo parental, gente, é o estilo autoritário, é um tipo autoritário, tá? E é importante deixar claro que esses tipos muitas vezes vêm de outras gerações, nós aprendemos com quem nos criou e muito desse comportamento é meio automático, a gente às vezes não consegue mudar, muitas vezes sozinho, né? Precisa de um conhecimento, de um autoconhecimento, de alguma conversa, algum diálogo para conseguir lutar contra a sua personalidade e desenvolver um melhor estilo parental. Estilo autoritário é aquele pai que ele tem facilidade de dar os controles, né, de controlar a vida do filho, de mostrar o que é o certo, o que é o errado, de supervisionar e punir o comportamento inadequado, ensinar o que é o caminho correto a seguir, ensina os valores sociais, os valores da família dele. Então ele tem facilidade de estar presente ali para cobrar e para supervisionar e muitas vezes para punir com castigo, alguns usam a punição física inclusive, é o estilo autoritário. Mas ele tem dificuldade do outro lado, do lado de ter tempo para brincar com a criança, do lado de levar a criança para a praia, para o parquinho, para o shopping, para o cinema, do lado de motivar o diálogo do filho, do lado de valorizar os acertos e os pontos fortes do filho. Tem dificuldade de sentar para brincar, para dialogar, para compreender as escolhas do filho. Ele tenta impor as suas escolhas, as suas vontades. Então ele tem facilidade numa área e tem dificuldade na outra, tá? O estilo autoritário. Vá anotando aí para você perceber os 4 estilos. Então falei do primeiro, do segundo, vamos ao terceiro tipo. O terceiro tipo é exatamente o contrário do autoritário, né? Então nós até vemos, nós hoje adultos, viemos de uma geração de pais autoritários, né? Talvez por isso que nós somos uma geração de pessoas ansiosas, nós temos medo de dirigir, medo de ir numa entrevista de emprego, medo de conhecer uma pessoa nova, medo de falar em público. Essa ansiedade não nasceu com a gente, vem de algum lugar, né? Então é um estilo que produziu alguns resultados e aí começaram até alguns resultados positivos, os valores, as regras, o caráter, né? E deixou algumas questões aí, principalmente em relação à ansiedade, e aí a cultura foi evoluindo, promovendo um outro estilo parental, o estilo permissivo. A gente saiu de um extremo para o outro, né? Então hoje é muito comum pais permissivos e é aquele pai que ele tem muita facilidade de ser um paizão, uma mãezona que brinca, que se diverte, que ama o filho tem autoestima, o filho se sente amado, se sente valorizado, o filho tem muitas necessidades, desejos satisfeitos, tem tempo para brincar, tem rotina que faz outras atividades, né? Quando os pais têm condições, quanto mais condições, mais atividades o filho faz, ganha presentes, sai para se divertir, é amado, recebe muito carinho, muito afeto, mas tem muita dificuldade de não superproteger e de conseguir ensinar o caminho, de ensinar o caminho correto, de estabelecer as regras, de ensinar o filho a lidar com as frustrações da vida. Então tem essa dificuldade de dar a disciplina mesmo para o filho, né? Então acabam sendo pais permissivos. E existe um quarto estilo parental, gente, tá? Então negligente, autoritário, permissivo. O quarto estilo é o pai participativo. É aquele pai, aquela mãe, aquele educador que encontra um equilíbrio entre proteger o filho, dar carinho, dar segurança, dar afeto, compreender, ouvir o filho e deixar ele fazer as escolhas dele na medida da idade dele, mas também sabe supervisionar, cobrar,
sabe dizer não quando precisa dizer não, sabe supervisionar e dar as consequências certas para aqueles comportamentos inadequados. Então ele consegue esse equilíbrio entre participar ativamente da vida do filho, tanto para expressar carinho, afeto, levar para os lugares e ser um amigo do filho, mas também sabe um momento de mostrar autoridade na casa e de cobrar o comportamento adequado desse filho. Todas as pesquisas nessa área, e são muitas, todas as pesquisas, vão dizendo que os pais negligentes são aqueles que produzem as piores consequências nos filhos. Então, se a gente pega, por exemplo, a população carcerária, a população com transtornos de conduta na adolescência e na vida adulta, geralmente, a grande maioria teve pais negligentes. Pais autoritários, eles acabam sendo bons para algumas questões. Eu até vou deixar aqui um slide com um resumão disso tudo para vocês, mas geralmente deixa algumas questões relacionadas à ansiedade. O filho aprende a se relacionar dessa forma, pela agressividade, tentando resolver as coisas mais na marra do que na base do diálogo. Ao mesmo tempo, os pais permissivos, eles tendem a ter filhos com uma boa autoestima, mas com dificuldade de autoconfiança, de confiar em si mesmo, porque sempre alguém fez as coisas por ele, então ele acaba tendo mais dificuldade de acreditar no seu potencial. E também de lidar com as frustrações da vida, de lidar com os sentimentos quando as pessoas não deixam ele fazer o que ele quer, as questões dos limites. Então tem alguma dificuldade aí nessa área, tá? E todas as pesquisas apontam os pais participativos como aqueles filhos que vão se desenvolver mais, vão tirar melhores notas, vão ter futuramente melhores relações, melhor nível de habilidades sociais para criar os próprios filhos, para manter um casamento, melhores empregos, vão ter menos índices de depressão, de transtorno de ansiedade, de inclusive suicídio. Então todas as pesquisas e todo o trabalho na área da psicologia visa ensinar os pais a serem participativos. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje, mostrando para vocês que vocês precisam participar ativamente da vida do filho. Qual é o segredo? Qual é a dica? Nós temos a nossa personalidade, eu tenho a minha, você tem a sua, e não é fácil mudar, não é mesmo? Então, se você tem a tendência a ser mais permissivo, você já sabe disso, você já sabe que você tem que dar um passinho para o lado, para tentar encontrar esse equilíbrio. Tá? E se você tem uma tendência a ser mais autoritário, você já sabe que você tem que dar um passinho para o outro lado e tentar também encontrar esse equilíbrio. E assim vocês vão trabalhando em vocês mesmos essas questões para tentar cada vez mais serem pais participativos. Por quê? Porque a gente sabe que a agressividade, o estresse gera estresse na criança com autismo, gera crise, e a gente sabe que a permissividade não gera desenvolvimento e não ajuda eles a lidar melhor com os comportamentos inadequados e aprender habilidades sociais, tá bom? Então esse é o caminho e eu vou deixar aqui um resumo para vocês que eu acho que vai ajudar bastante, tá? Gente, falei até aqui sobre os estilos parentais. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, mas não acabou a aula ainda. Agora nós vamos falar sobre o luto na família. O luto é uma área muito falada, mas eu acho que ainda não tão falada como eu gostaria, com a profundidade adequada, porque é muito importante as famílias terem esse conhecimento para saber que o que elas passam, muitas outras famílias passam também, e principalmente que existe um caminho saudável para que a gente possa viver bem e viver acreditando nas potencialidades, acreditando nas possibilidades, tendo uma pessoa com autismo na família. Bom, gente, o que é luto, então? O nome parece um pouco pesado, né? Luto, né? Mas é um termo que vem principalmente da psicanálise, que aí eles explicavam lá antigamente essa questão do luto como a perda de um filho ideal, e aí que você vai ter que focar naquele filho que você imaginava, que é diferente do filho que você tem hoje. Né? Mas hoje a ciência já não explica tanto dessa forma. Na verdade, o nome luto é bem diferente daquele luto real, né? O luto quando a gente perde alguém que a gente gosta. Na verdade, o luto é uma frustração da vida. Se eu busco um emprego, né? Vou numa entrevista de emprego e não me contratam, eu posso vivenciar ali um pequeno luto. Se eu termino um relacionamento que eu gostava, eu vivencio um luto. Se alguém que eu gosto viaja e se muda de país, eu vou vivenciar ali um pequeno luto. Então o luto é sempre que a vida nos mostra um caminho
diferente daquele que era a nossa expectativa, diferente daquele que a gente imaginava. Então isso é um luto. Quando a gente está falando de uma pessoa que a gente ama muito, geralmente a pessoa que a gente mais ama na vida, nosso filho, esse luto ele toma uma proporção um pouquinho maior. A gente esperava, tinha uma expectativa, e a vida nos trouxe uma outra expectativa com o diagnóstico de autismo. Então, de uma forma bem resumida, isso seria um luto. O luto é aquilo que a gente vai passar quando a vida nos mostra uma coisa que a gente esperava uma outra, e a gente vai precisar passar por isso, tá? Para que a gente possa aí focar nas possibilidades, focar que o autismo não necessariamente é algo ruim, ele é algo diferente, e a vida diferente pode ser muito boa, pode ser muito cheia de desafios e cheia de possibilidades, nos traz uma vida única e pode ser o sentido aí da nossa vida, né? Para a gente conseguir focar nisso, e aí focar na luta, focar nas possibilidades, focar na ajuda terapêutica e na ajuda familiar para a criança com o diagnóstico, a gente precisa atravessar algumas fases, tá? Então eu vou falar sobre isso agora para vocês. Geralmente, essas fases, existem também diversos estudos nessa área do luto, essas fases elas começam com a negação. A primeira dessas fases seria a negação. O que é negar, gente? Negação é como se eu não quisesse enxergar que a minha vida vai ser diferente daquela que eu esperava. De uma forma bem resumida é isso. Então, eu esperava que eu pudesse sair com meu filho para ir num campo de futebol, ver um jogo, eu esperava que eu pudesse, que ele seguisse o mesmo emprego que eu tivesse, que ele me desse outras possibilidades, que quando chega o diagnóstico eu começo a questionar isso. Inicialmente, eu nego, eu tenho mais dificuldade, por uma barreira emocional mesmo nossa, de enxergar que o desenvolvimento dele não está se dando de uma forma considerada neurotípica, né? Então eu começo a ter uma dificuldade de olhar. Eu acho que com o tempo isso vai passar, eu acho que amanhã eu vou acordar e não vai ter mais aquele atraso na fala, aquela estereotipia, aquela hiperatividade. Então geralmente eu passo por esse período primeiro, tá? O período de negação. Por isso que é importante para vocês, profissionais que estão me assistindo, terem em mente isso para ajudar essas famílias com empatia, com acolhimento e com informação de qualidade. Essas famílias todas precisam de ajuda, não precisam de julgamento, não precisam que vocês tentem forçar elas a passar dessa fase. Cada família tem o seu tempo, tá? Então esse é o processo de negação, o processo inicial, tá? Muitas famílias demoram pouquíssimo tempo nessa fase, muitas outras demoram dias, meses ou até anos, tá? Então não existe um tempo cronológico que vai dizer o período que essa família vai ficar nessa fase. Varia de família para família e varia do ambiente que ela vai enfrentar, principalmente os profissionais que vão ajudá-la, tá bom? Depois dessa negação, gente, geralmente vem a fase que a gente chama de barganha, que é uma fase interna que nós tentamos nos convencer de que aquilo vai acabar com algumas promessas, com alguns acordos internos. Então a gente promete para si mesmo que se a gente procurar um médico X ou acreditar num método X, o autismo vai sumir. A gente promete que se eu fizer alguma coisa para alguém, eu vou vencer o autismo, e a gente tenta resolver de uma forma interna para não lidar com aquilo, tá? Depois dessa fase, principalmente quando a gente vai percebendo que as características estão ficando, os profissionais vão nos alertando, o avanço no diagnóstico já está em andamento, a gente começa a se revoltar. Então a gente chega na terceira fase, que é a fase da raiva. Essa raiva pode ser direcionada para mim, ou pode ser direcionada para uma outra pessoa, tá? Ou eu me revolto contra alguém, contra algum profissional que falou algo que eu não gostei, contra algum familiar que não estava ali naquele momento, ou que fez alguma coisa que eu posso estar associando ao comportamento da criança, ou eu passo a me culpar, eu passo a ter raiva de mim mesmo, porque eu não dei a atenção que eu deveria ter dado, porque eu estava no emprego que eu não deveria estar, porque a criança ficava muito tempo longe do pai, ou muito tempo longe da mãe, ou muito tempo assistindo TV, enfim, a gente vai buscando aí explicações para nos culpar pelo diagnóstico, e na verdade não tem por que
se culpar, não há nada que a família possa fazer que tivesse mudado o rumo do diagnóstico de alguma criança. A criança já nasce com autismo, ela já tem esse diagnóstico e não é motivo de culpa para ninguém, tá? Depois dessa fase da raiva, da revolta, daquelas frases como por que comigo? A gente começa a se revoltar, né? Com isso, a gente geralmente vem uma fase de tristeza. Até nessa hora de falar da raiva, é importante deixar um recado para vocês, tá? Nessa terceira fase, que é a fase da raiva, muitas pessoas ficam muito tempo nessa fase, se culpando o outro, e isso gera estresse na família, gera divórcios, gera depressão. Por quê? Porque a sociedade ela ainda não avançou como deveria ter avançado. A gente vê muita bobagem por aí, a gente ouve muita gente dizendo que antigamente tinha a teoria da mãe geladeira, que você já deve ter ouvido falar, que era a frieza da mãe que causava autismo. Uma tremenda bobagem, não tem base científica nenhuma. Muitas outras pessoas falam da questão de tecnologia, falam da questão da vida que se leva hoje, e a gente acaba muitas vezes se culpando por isso. Então, gente, não se culpem pelo autismo, pelo diagnóstico de autismo do filho de vocês, tá? Não há nada que você pudesse ter feito que teria mudado isso. O autismo, o diagnóstico de autismo, ele veio com o nascimento do seu filho, de alguma forma a vida te presenteou dessa forma, e você tem que buscar o sentido pelo qual isso veio para você, para que sirva como uma motivação para a sua vida e o sentido da sua vida, inclusive, tá? Então não se culpe, porque isso só vai produzir coisas ruins na sua vida, sentimentos ruins, tá bom? Seguindo em frente, então, falei aqui da raiva, terceira fase, a quarta fase que está ligada à fase da raiva. A gente passa por esse período e a gente começa a entrar na tristeza, na depressão, que é o quê? A gente começa a ver que as características estão ficando mais evidentes, as pessoas estão notando, os profissionais estão pontuando, e eu começo a perceber que sim, que a minha vida não vai mais ser como eu esperava, não vai ser como antigamente, e aí a gente entra numa fase de depressão. Depressão não como um transtorno depressivo. Depressão é um nome que se dá a uma tristeza mais enraizada, que pode até virar uma depressão, o transtorno, tá? Mas não necessariamente. É uma fase que a gente fica triste, a gente chora, e é importante nessa fase ficar triste mesmo. Tá triste, chore, porque vai passar essa fase. É uma fase que você precisa passar para compreender a nova vida, tá? Então é a quarta fase aí do luto. E depois que a gente se revolta, que a gente não aceita, que a gente tenta criar alguma estratégia para que o autismo suma da nossa vida, que a gente se revolta, a gente se deprime, a gente fica triste, a gente passa a aceitar esse autismo. A fase da aceitação não é aquela fase que a gente resigna, que a gente acha que não pode mais fazer nada. Não é isso. A verdadeira aceitação é quando a gente para de gastar energia com coisas imutáveis, com coisas que não vão mudar. O diagnóstico não vai sair dali, entende? A gente para de se preocupar com isso, a gente foca nas possibilidades, nos potenciais, a gente foca no seu filho, a gente foca na pessoa e não no diagnóstico, que é só uma partezinha dele, tá? Então essa fase é a fase que nós precisamos que os pais cheguem. Tem uma história bacana que circula até aí na internet, depois eu posso até colocar aqui para vocês, que conta a história de uma pessoa que ia viajar, né, para Espanha, e aí ela preparou ali as malas para ir para a Espanha, ela comprou guias de viagens para ir para a Espanha, ela leu sobre a cultura da Espanha, ela viu lugares que ela queria frequentar na Espanha, enfim, era o sonho da vida dela ir para a Espanha, e ela estava preparada para ir para lá. E aí chegou o dia da viagem, ela entrou no avião com as malas prontas, com os guias preparados, com o roteiro da viagem na Espanha, e por algum motivo o avião dela pousou na Holanda. E aí inicialmente ela tentou não acreditar que ela estava na Holanda, porque ela achou que ela estava indo para a Espanha, e aí depois ela tentou negociar com o piloto, com os controladores, mas por algum motivo o avião não poderia mais voltar e ela teria que ficar na Holanda. O visto dela era para a Holanda e era um visto permanente. E aí ela ficou sem chão, ela se revoltou, brigou com todo mundo, brigou com si mesmo. Depois ela entrou em depressão porque ela só conseguia imaginar a vida na Espanha, como que seria a vida dela na Espanha, o que as pessoas lá na Espanha estavam fazendo,
como que seria a vida dela se ela estivesse lá. E aí foi passando o tempo, e ela começou a perceber que a vida dela não era mais na Espanha, que a Espanha tinha ficado para trás, que por algum motivo, que ela não precisa necessariamente encontrar uma explicação, a vida direcionou ela para a Holanda. E isso acontece a todo momento com diversas pessoas. Eu queria ser jogador de futebol, mas eu virei empresário. Eu queria ser bailarina, mas eu virei professora. E é assim que a vida nos leva, vai nos direcionando muitas vezes. E de uma certa forma, só quando ela conseguiu perceber isso, que a vida dela era na Holanda, que ela começou a aceitar a nova condição. E aí ela percebeu que a cultura holandesa é muito bacana também, que a língua é legal, que existem diversos lugares floridos, cachoeiras, que é uma cultura que zela pelo bem-estar da sociedade e que tem um nível de desenvolvimento muito legal. E aí sim ela conseguiu ter uma vida boa na Holanda, e que a Holanda não é pior que a Espanha, é só diferente. Então é uma metáfora que é exatamente isso que eu estou tentando passar para vocês nessa hora que eu estou falando de luto. A vida na área do autismo, ela não é pior que qualquer outro tipo de vida, é uma vida diferente. É também cheia de encantos quando a gente aceita essa vida e para de gastar energia com a vida que nós poderíamos ter tido. Tá? Então esse é um grande resumo do que é a verdadeira aceitação na área do autismo. O que eu deixo para vocês é a reflexão. Será que vocês estão conseguindo aceitar realmente essa vida? Será que ainda estão gastando energia com outras questões? Se sim, gente, estou aqui à disposição para passar algumas informações, e vocês podem procurar uma ajuda profissional também. Esse trabalho familiar é muito importante para conseguir dar esse bem-estar. Eu costumo dizer que o maior investimento que eu fiz para o desenvolvimento do meu filho foi a minha terapia pessoal. Não foi as terapias e um monte de terapias que ele faz. Foi a minha terapia pessoal. Por quê? Porque a minha esposa, nós precisamos estar bem para ter a paciência, ter o bom humor, ter a perseverança para o desenvolvimento dele. Então esse é o maior desenvolvimento que vocês podem fazer, estar bem. Tá? Então é a dica que eu deixo para vocês hoje. E por que eu estou falando isso, gente? Porque existem algumas consequências da não aceitação da família. Deixei 5 aqui para vocês, vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Para a gente finalizar esse dia com uma informação que eu acho que vai tocar vocês para compreenderem realmente como que está a família de vocês hoje, tá bom? A primeira consequência é a culpa, né? Já falei um pouquinho dela, a culpa para si ou a culpa para os outros. E aí vai direcionar para um divórcio, vai direcionar para uma briga com a mãe, com o pai, com os vizinhos. A gente vai culpando as pessoas, a gente vai brigando com as pessoas, muitas vezes porque a gente está se culpando e, na verdade, gastando energia porque a gente ainda não aceitou verdadeiramente a nossa realidade. Segundo, é o atraso no início do tratamento, principalmente quando a gente está negando que o autismo ainda acontece que o autismo está acontecendo na nossa vida, a gente não está conseguindo enxergar aquelas características, nós não buscamos ajuda. E aí a criança passa e perde um período precioso para o desenvolvimento dela. Nós sabemos que quanto antes inicia o tratamento, mais rápido é a evolução e melhor é o desenvolvimento da criança. Uma outra característica é o isolamento social. Eu deixo de frequentar os lugares porque eu não gosto que o meu filho se comporte de uma maneira diferente das outras pessoas e porque eu fico muito chateado com o olhar das outras pessoas. Na verdade, esse isolamento vem porque eu não estou ainda aceitando que o meu filho é diferente. E aí eu não vou na praia porque ele não vai ficar sentado na areia brincando como as outras crianças ficam. Eu não vou no cinema porque ele só vai querer ficar andando de escada rolante ao invés de ficar passeando como as outras crianças ficam. Eu não vou no aniversário porque meu filho vai ficar correndo e pode até comer um salgadinho de alguém, e aí eu evito de ir porque alguém pode fazer algum comentário. Mas não, o seu filho ele não precisa se comportar como as outras pessoas. Ele precisa se divertir enquanto criança e aos poucos a gente vai trabalhando essas questões terapeuticamente. Então esse isolamento é uma consequência também da não aceitação. Uma outra questão é a superproteção. E aí são duas questões que estão ligadas. A superproteção, especialmente com um estilo parental mais permissivo,
eu não aceitei muito bem que o meu filho tem autismo, eu não sei muito bem o que é o autismo, eu não consigo ver as potencialidades dele, eu acabo fazendo tudo por ele. E aí eu vou fazendo, eu tiro a chance dele aprender. Se eu boto a roupa nele todos os dias, ele nunca vai aprender a se vestir sozinho. Se eu dou comida na boca dele todos os dias, ele nunca vai aprender a se alimentar sozinho. Se eu escovo os dentes dele todos os dias, ele nunca vai aprender a escovar os dentes. A gente aprende fazendo. Uma outra questão também ligada aos limites. Se a criança não aprende a lidar com o não, a lidar com os limites, ela sempre vai ter dificuldade de lidar com esse não. Então é uma consequência também muitas vezes da não aceitação da família. E no outro extremo, nós temos uma cobrança excessiva. Por eu não aceitar bem o autismo, eu acabo querendo que ele faça exatamente o que as outras crianças fazem. E aí eu gasto um esforço muito grande nisso, eu cobro, eu pulo, às vezes eu bato, porque eu não quero que ele se comporte diferente dos outros. Na verdade, eu não estou aceitando que ele é diferente dos outros. Então, essas 5 consequências são as principais. Existem diversas outras. Essas são as principais consequências de uma não aceitação. E aí, a depender da fase que a família se encontra, as consequências vão ser diferentes. Tá bom, gente? Então é um conteúdo que é muito importante para vocês, que vocês possam refletir e que possa ajudar vocês nesse processo. E não hesitem de pedir ajuda profissional se vocês não estão conseguindo lidar com essas questões sozinhas. Tá bom? É muito comum e é muito importante isso, que vocês estejam bem para o desenvolvimento do filho de vocês, independente da idade dele. Tá bom? Então, gente, deixo aqui essa mensagem, que vocês possam refletir sobre todas essas questões e que possam cada vez mais evoluir enquanto pessoa, evoluir enquanto pai, enquanto familiar, e que o seu filho possa aí sim cada vez mais se desenvolver com a evolução de vocês, porque uma coisa está diretamente ligada na outra. Se você tem qualquer dúvida em relação aos estilos de pais ou em relação a luto e a esse processo todo que as famílias passam com a chegada do diagnóstico, não deixe de deixar sua dúvida aqui embaixo, que eu vou estar respondendo todos. Se você também tem algum comentário, alguma sugestão, deixe aqui embaixo, deixe a sua sugestão, deixe também o que você está achando da Semana da Família Azul. A próxima aula vem com um conteúdo também muito importante, que é o estresse, como prevenir o estresse e promover qualidade de vida na família de vocês. E aguardo você então na próxima aula com esse tema que também é muito importante. Seguimos em frente, que vai ser uma semana com muito conteúdo e que vai deixar uma mensagem muito importante que sirva como o grande passo na vida de vocês. Até lá, eu aguardo vocês na terceira aula da Semana da Família Azul.